querem dizer? Que esperamos o grande profeta, o Cristo. Jesus é Filho de Deus. Com certeza. Tem como provar os seus milagres. É um direito. E que milagres tem feito, se me permite perguntar? 3 ou 4 ver eu pude. Aos enfermos dá saúde, Vista aos cegos, tira aos loucos, dá corpo e forças raquíticos, tolhidos e paralíticos, lépidos os põe como nós. faz falar as bocas mudas, pois até dá fala aos mudos. Milagres serão grandes, ou são grandes mentiras. Nataniel, meu vizinho, que as bodas foram de Canaã, diz que o milagre fez lá de transformar água em vinho. Se o tal Jesus é tão bom, coisa é, já ninguém nega. Pois eu vou ver se ele quer transformar o meu poço em adega. Outro ainda recente, que é a maravilha das boas, deu pão a 10.000 pessoas, com 5 pães tão somente. Se o povo aventureiro, o filho de um carpinteiro, acredita ser filho de Deus. Milhares de pessoas iludidas, e as consequências são graves. Devemos pôr-lhe entraves ou nos veremos perdidos. Sem mais demoras, portanto, devemos prendê-lo, o bandido. Não! Mas por quê? Convém deixá-lo. Deixá-lo? Sim, por enquanto, vejo o povo alvoroçado. Prudência é importante, Caifás. Se o colocar na prisão agora, prevejo um mau resultado. Assim seja. Sigamos. Lá vem ele! Chegam às portas da cidade. Chega, enfim! Mas que felicidade o ter em Jerusalém! Tudo cai em mim de alegria. Minha aventura é completa. Viva o divino profeta! Viva o filho de Maria! Ah, que legal. Quase o dia. Agora para. Tá muito estranho. Ah, mãe, ele vai apresentar o povo. Presta atenção. Jerusalém, cidade majestosa, pela grandeza e glória celebrada, cidade altiva, Olha lá, Pedro. Não tá bela e poderosa do reino de Judá, olhando, mãe. joia invejada. Se há um tempo foste rica e venturosa, deverás hoje, humilde e angustiada pela negra ingratidão que em ti se encerra, com triste pranto fecundar a terra. Vê-se nos teus tempos portentosos que, ostentando suas cúpulas gigantes, parecem que pretendiam orgulhosas tocar as altas nuvens arrogantes. Mas horríveis sucessos, tenebrosos, de ti, Jerusalém, não estão distantes. São os que anunciam nas profecias, chorando, o velho Jeremias. Já do destino, a
poderosa mão ateia o fogo que abrasar te deve. As legiões ferozes do pagão, os muros teus atravessar vão breve. Ai de ti, grande cidade, que é em vão do arcanjo vingador que o gládio eleve, fugir ao golpe. Entre pavor e assombros serás Jerusalém, ruínas e escombros. Cidade ingrata, humilha-te e suspira, que o Senhor golpe tão forte te prepara no impulso de sua ira, que há de o mundo assombrar tão grande sorte. Cidade de corrupção e de mentira, que pela vida me vais dar a morte. Os torpes vícios, mudação imundo, triste memória deixarás no mundo, daquela que do Egito terá sido rainha um dia. É forçoso que o reinado acabe, há de cumprir-se a triste profecia. O céu assim o quer, e Deus sabe que te prediz a próxima agonia. Mas coração em que o rancor não cabe, do teu cruel destino eu me condoo, e bem que vais matar-me, eu te perdoo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Severos seremos se tal fizermos. Acho, portanto, que de pronto e sem processo devemos crucificá-lo. Não podemos. De pronto, pelo menos. Como sabeis, é vinda a Páscoa. Verter sangue nos é vedado pelas Santas Escrituras. Que o condene então Pilatos. Apoiado. Pilatos não vai julgá-lo sem ter provas. Há de tê-las. Havemos de apresentar. Talvez encontre alguém a custo de algum dinheiro. Levantaremos calúnias se tanto for necessário. Calúnias? Bem desculpáveis, pois serão calúnias santas. Porém, deixai que eu prossiga. Falai. Este homem acusaremos de haver proferido injúrias contra Tibério César. E claro que Pilatos, que é pelo Romano Império governador da Judéia, o julgará sem clemência. Forçosamente apoiado. Com José de Arimateia, não conteis para ajudá-los. com Nicodemos tampouco. Senhores, consenti que, respeitosamente, nos retiremos. Justo será desculpá-los. Tem razão talvez no fundo, mas antes a morte de um só do que a desgraça do mundo. Antes, 1000 vezes pesado. Vai iluminar, aliás. Senhores, com grande insistência pede um homem para entrar. Diz que tem que falar de assunto de alta importância. O tribunal reunido não pode agora atendê-lo. Justamente por sabê-lo, pede para ser atendido. Diz que mandá-lo entrar deveis. Que entre. Podeis entrar. Senhores, Que te conduz ao tribunal que saúdas. Responde. me chamo Judas e venho vender Jesus. A propósito, está bem claro a que este homem veio. Então, de o vender tens meio?
pelo público rumor, eu sei que há Jesus odiais. Dos deles eu sou. Se me pagais, juro-vos, ser-lhe-ei traidor. Ainda que este homem seja odioso, aproveitá-lo devemos? De certo. O preço ajustemos. Quanto? Marcá-lo não ouso. Bem, acaso achareis barata a venda que concertarmos, se por ela te pagarmos 30 dinheiros de prata? Aceitado fica já, seja isso ou não barato. Não dá pra ver nada. Senhor convosco esteja. Fomos à porta dourada cumprindo as ordens que destes. Falamos a quem dissestes, e eis a ceia preparada. Bem, porém antes desejo cumprir certa obrigação. Adeus, se temos sermão, longa demora antevejo. Pois recomendo a humildade, deve o mestre o exemplo dar. Os vossos pés vou lavar. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Gente, isso é Deus apresentando. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Meus irmãos e amigos meus, o cruel prazo é chegado. Cruel prazo. Cruel prazo. Vou morrer na cruz pregado. Vós, na cruz? Ordena ao Deus. Mas antes de vos deixar, quero, discípulos queridos, convosco aqui reunidos hoje, a Páscoa celebrar.
Ao ver terminar a vida o que a morte não receia, meu desejo é que esta ceia nos sirva de despedida. Não, despedida não. Mas não deveis lastimar, nem me lastimar devo eu, que no céu comigo haveis de encontrar-vos depois da morte. Todos? Não todos. Uma por quem traído serei. Traído? Não. Me venderá. Não. Esse não mais o verei. Esse não mais me verá. Se hei de ser eu criminoso, castigai-me sem piedade. Se Tiago o trair, há de publicar meu nome odioso. Se Pedro é tal traidor, Pedro seja apedrejado, que do vosso apostolado eu fique banido. Qual dos discípulos teus? Tiago? André? Simão? Mateus? Eu? Oh, não fora possível. Quem é tão vil criatura? Judas será porventura? Judas será por desgraça. Judas. Vou realizá-lo. O quê? Mas como? Infame! Traidor! Malvado! Parem! A ira é pecado. Quem poderá salvá-lo? Sentai-vos todos, irmãos queridos, que o Filho de Maria vos fala. Hoje, a triste profecia, prestais atentos ouvidos. Durante a minha paixão, terei voz de abandonar-me. Depois vai ser a crucificação. Irei sozinho, bem só com a minha aflição. Nós? Abandonar-vos? Ao Calvário terei de subir assim. Sem nós? Sem vós. Não sem mim, eu juro! Tal jurado mal farás, pois hoje eu posso te afirmar, antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Destino imprevisto e cruel. Pois chegada a ocasião, de vós quero despedir-me. E hás de os discípulos teus no mundo deixar assim? Do seio de Deus eu vim, regresso ao seio de Deus. Feito me haveis companhia, e de haver-me acompanhado, prêmio tereis alcançado, que o céu vos dará um dia, a consolar o infeliz. Andai com rápidos passos, que aos tristes, abrindo os braços, do céu as portas abris. E agora, que eu vos abrace, o coração me suplica. Dos vossos, a dor que fica nunca é possível que passe. Nunca. Em todos vós igual não é. Vós a dor sofreis por um, e eu sofro por todos vós. Dor maior, amigos meus, é portanto a que me oprime. Pedro, Tiago, João, segui-me. Ficai os outros. Adeus. Pedindo-lhe bem, horror. Mas tenha ânimo, seja forte, que hoje o dia chegará. Aquele que eu der um beijo É quem devemos prender? certo. Bem, ficam espreitados. Vim em paz, não haja susto. Comigo fosse injusto. Em paga, eu quero beijar-te. Depressa! Vinde! Corramos! O que é isso? Deve saber. Como? Pois ainda te atreves? Silêncio. Estou perdido. É então esse o tal de Cristo? Quem buscais? Buscamos o Nazareno. Eu sou o Nazareno. Maldito! És arrogante, sabemos, mas de nós não zombarás. Rende-te! Para trás! Mas o velho acha que o tememos? Parece velho possesso!
Pedro, sou eu que te peço, atende. Pedis em vão ao que tentar me prender no corpo essa espada enterro. Pedro, quem mata com ferro tem de morrer. Primeiro hei de cortar-te uma orelha. Ai, cão! Cortou minha orelha. Enganai-vos. Estou curado. Foi engano ou bruxaria? Da minha doutrina duvidas. Vejo-vos com muita amargura. Força buscai na doçura, na vossa espada jamais. Basta! Basta! Saiamos daqui cumprindo o nosso dever. Eis-me, Mas ides morrer. para morrer eu nasci. Curado já me acomoda. E como injusto é legar-te, a cura quero pagar. Mas há de ser deste modo. Pronto. Enfim, cativo estás. A caminho agora. E a Caifás, sem mais demoras, seja levado. Avança. Vamos, maldito. Senhor, trazem Jesus. Finalmente? Em nossa presença estás, interrogado serás. Vais ver o bom e o bonito. Muito a tua audácia barca, ou muito deves valer, zombando assim do poder e o meu poder tendo em pouco. Como te atreves, louco, a depreciar nossos ritos? Da tua audácia todos ouviram dizer: claro fales e nada escondas, mais rigor provocarias. O prometido Messias és qual afirmas? Responde, é certo ou não que tens pregado nova lei na cidade? Eu tão só prego a verdade que para o fazer fui mandado. Hein? Ao pontífice das respostas desacertada? Toma! Nessa bufetada, justo castigo terás. Malcos, se mal hei falado, rogo-te, digas em que, e ainda que falei, porque meu rosto foi maltratado. Não me acusa a consciência que ao respeito aqui faltasse. Se não basta, aqui tens a outra face. Responde sem azedume, mas com infinita bondade. Não te defende a humildade, visto que a tens por costume. Morra! Mais de um com assombro o ouviu dizer na cidade: tão só com minha vontade vosso templo vira escombro. Mais da canalha entre amigos desafiou nossa lei, e o reino de que ele é rei anda oferecendo aos mendigos. Estes dão por crimes teus que te defendas. Ordeno, dize quem és, Nazareno. Quem és? O Filho de Deus eu sou. Que mais provas exigir? Eu demais não necessito. Pode haver maior delito que esta blasfêmia que ouvisse? Em breve, no tempo preciso, nas nuvens brancas ver-me-ei subir. Ao céu, ao paraíso hei de me dirigir. Blasfema! 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 Verdade. Mentes. É mentira! Mentes, esta língua perjura. És humana, criatura. Devemos ser inclementes. Fervendo tenho sentidos de raiva a tanta insolência, e na sua efervescência rasgo os meus próprios vestidos. Sim, que morra em seu delírio, pois tão ousado e arrogante, chegando está o instante do teu cruento martírio. Mas é mister que o pretor sancione a nossa sentença, que a Pilatos sem detenção seja levado o impostor. E se Pilatos se recusar a condená-lo, seja Herodes levado. Ide! Porém, por qual motivo? Bem o ouvistes? Na Judéia diz que preside, e sendo Galileu o Nazareno, cabe a Herodes julgá-lo, pois não firma nem dita sentença alguma. Pois se protege o culpado, pode talvez amargá-lo.
encontrá-los. Fala o que queres. Doutores, venham com o maior dos favores a vossos pés suplicar. Castigo dai, justiceiros, ao maior traidor dos hebreus, que o mestre, ao Senhor, a Deus vendeu por 30 dinheiros. O quê? Mas se nós... Ei-nos o pagamento da minha infame traição. Que pronto venha um saião e que me corte a cabeça. Porém, a súplica ouve-me. Faça-a do pranto e no susto. Poupai a vida de Jesus. Não aumentei o meu crime. É tarde. Tarde. De nós nada espereis. Maldição de Jesus, que o sangue então possa cair sobre vós. Esse dinheiro que é ao chão foi por ele arrojado. Uma vez que é desprezado, devemos guardá-lo. Não, crime fora conservá-lo, pois que é o preço de um delito. Mas se é um dinheiro maldito, podemos santificá-lo. Eu, condenado infeliz? E por quê? Por qual delito? Pregando doutrina má, obra e profere heresias. Afirma ser o Messias e nele é plebe o vejar. Castigue-se, audácia tanta. A morte sem dilação, para que sirva de exemplo a quem jura destruir o templo do nosso rei Salomão. Sobre si tal pena chama aquele que sem mistério, desrespeitando a Tibério, rei dos judeus, se proclama. Qual a lei ordena então? A vossa? Aplicai-lhe a pena. Entrego nas vossas mãos. Desculpas. Deves saber que a nossa lei não consente julgarmos o delinquente. És tu que o tens de fazer. Nunca! Leve-o a Herodes. O assunto é mais dele que meu. Eu sou pretor na Judéia, ele é tetrarca em Galiléia e Jesus é Galileu. Consciência infame que a dormir ficaste quando a traição eu meditei. Covarde, por que só agora despertaste? Se para o crime afugentar é tarde. Do fundo do abismo já me encontro à beira. Lança nos homens um olhar que aterra. Comigo em guerra estão, comigo em guerra eu penso estar a natureza inteira. Tremem ao ver-me os animais ferozes, as aves loucas, pelo espaço elas voam. Os ecos dos meus ouvidos atordoam, chamando-me de traidor. Em roucas faces, inclusive em mim, esse horror me provoca. Na minha sombra, até eu vejo meu espanto. E tudo quanto eu vejo, eu toco. É pra mim, sem vida, sem encanto. O que me cerca me olha de revés, em furacões bravíssimos, violentos. A fúria contra mim solta os ventos. Solo quem, onde eu coloco os meus pés. Só eu vou ficar aqui, bem só no mundo. Cruel destino, mas justo castigo. Remorso do sofrimento, no meu peito em chamas, um vulcão a fogo a me devorar o coração. Verei fugir meu derradeiro alento ao céu.
Deus, embalde, envie os meus gemidos. Embalde, o seu perdão obter procuro. Mas as súplicas de um vil, de Deus perjuro, nunca podem chegar aos seus ouvidos. Perdão jamais terei, pois eu não mereço. Acabem, pois, na terra o meu suplício. Gorda, gorda, tira minha vida e aborreço e conduza-me depressa ao precipício. Sim, fujamos deste mundo e o corpo do traidor ao fogo eterno. Luz, apareceu até a voz do cara de verdade. Do lábaro profundo. Vem, minha alma, buscar o rei do inferno. Não vejo a menor razão para vir me aborrecer. Estou em uma reunião e venho os senhores interromper. E muita audácia abarca o pretor da Judéia para mandar ao Petrarca um pastor da Galileia. Mas, senhor, é um perigo o que da plebe ele arranca. Mas da túnica branca tem suficiente castigo. Convence a plebe ignorante que ele ouve a errônea doutrina de que é por ordem divina que ao mundo veio o farsante. Deus é seu pai, diz o indivíduo, dos homens com dó profundo, o envia do empírico ao mundo para salvar-nos da escravidão. É claro que há nisso a ideia de aludir, e o caso é sério, ao domínio que Tibério tem sobre nós na Judéia. Condena-o, pois, sem tardança. O réu que o povo aponta, a Deus e ao César afronta, e os dois te ordenam que busques vingança. Faz um louco somente, nem mortos, pois nem maus tratos, que o condene Pôncio Pilatos, se não o julgar inocente. Uma prostituta, senhor, quer imediatamente vos falar. Que ordenais? Deixai entrar. Podeis entrar. Ali tendes o pretor. Madalena, a pecadora. Madalena arrependida. Verdade possas falar, e vem sem joias, sem galas, grande será teu pesar. Bem grande. Mas o que é da alegria em teus olhos brilhavam e que de inveja matava a luz do astro do dia? Por que essa tristeza? Quem põe um negro véu no rosto da mulher? Tu, a mais ditosa de Jerusalém? O céu. Uma voz terna e suave, como um suspiro divino, conduzindo-me pura, da virtude pela senda. Salvou a minha alma da horrível perdição em que eu vivia. Quero remir os meus pecados com o meu pranto, mas para alcançá-los, quando não hei de chorar? Triste a tua dor. Se remédio vem em Pilatos, pede. Para o que eu sofro, remédio só existe, Senhor. E qual? A vida preciosa de um inocente a quem o povo inclemente morte afrontosa quer dar. De Jesus falar-me vais? Daquele que ao mundo veio trazendo em seu seio divino amor, nada mais. Percebo. Enganaste. Outra, bem outra em mim há. Madalena pecadora, repito. Não sou. Juro, tão só é meu intento salvar da morte uma vítima. Só te conduz a esse fim? A voz da consciência está me ordenando. Assim, pois, e que injusto não és? Ouve quem implora submissa. Não é clemência, é justiça que suplico a teus pés. De rigor ou de piedade é dado ao pretor do romano imperador.
Tens aqui autoridade. Dizer tu podes. Eu quero. Rei, Senhor, a esperança que as minhas mágoas esperam. A Jesus, outro julgá-lo vai breve. É Herodes. Mas tu és o pretor. Podes da morte Jesus salvar. É nobre o teu coração e inocente é o desgraçado. Se o réu for condenado, defende-o com teu perdão. Sejas bom, não tenha rigor com quem piedade merece. Pôncio, clemência engrandece. Grande o povo há de ver, Senhor. Tranquila partir tu podes, provada a inocência tua, mas está na rua, quero-a condenado Herodes. Confuso tropel abisto. Rabinos são e soldados. Acercam-se alvoroçados. Com preso trazem, é o Cristo. Pilatos. Pode deixar, a vida dele eu defendo. Bendito sejas. A pobre mãe consolar eu vou correndo. Maria. Saibamos a que volta o desgraçado. A Herodes não foi levado? Por seu mando, aqui voltamos. Herodes, de que por pouco não se deixa levar pelo pranto de dor, mandou que a túnica branca o réu vestisse. Um louco disse, e a meu ver é somente isso: nem morte, pois, nem maus tratos, condene o Pôncio Pilatos, se não o julgar inocente. Verdade falais? Verdade. Jesus, o Filho de Deus és tu? Tu disseste, e após na terra imolado, cumprindo o destino seu, há de ascender o Filho de Deus, e de Deus sentar-se ao lado. A morte, o blasfemo! A morte! A cruz do falso profeta! Justiça completa! Dos ímpios que têm a sorte! Calmai o vosso furor, que em vão provocais o meu. Se é fera o povo judeu, não é verdugo o pretor. Ao perdão te achas disposto? Mas não te esqueça, pretor, de que teu imperador o irá saber com desgosto. Ameaças? Sim, com presteza iremos, se for preciso, a Tibério dar aviso da tua indigna fraqueza. Povo, protesta e se forte. Ao réu defende o pretor, repente um justo clamor. Que seja crucificado! E tenha a morte afrontosa! Não! Vossa fúria leivosa faz o inocente o culpado. Pois bem, salva Jesus, mas é de crer que ao povo crédulo o impostor subleve, e com certeza breve, muito breve, Roma, a Judéia tu verás perder. Não temo a profecia. Confirmar-te o tempo, isto há de vir, sábio pretor. Então o teu imperador Tibério César falarei desta arte. Aquele que se diz rei dos judeus, vitória deve ao rei dos insensatos. Se hoje és roubado nos domínios teus, não condenes Jesus, mas sim Pilatos. Miserável! Ao povo escutas. Pelos deuses do Olimpo, esses algozes vão prostrar na luta. Vamos! Decide! Poupar a vida de um inocente, se eu conseguisse, ao menos, provocando a sua compaixão. Que o açoitem! Ao povo mostrai Jesus, que o veja, povo, que o veja. Ó grande Deus, olhai, eu vejo triste, exausto, quedo, mudo, resignado em carne viva o corpo flagelado. A custo a dor resiste, ó grande Deus, compadecido vosso coração, poupe o culpado.
pode calcular as dores que haja sofrido e sofre o desgraçado. Ó grande Deus, maior que a tortura não foi por certo crime. Com paixão, tanta mágoa, dizei, não são bastante? Pois bem, a cruzilhagem é que é forçoso. Mas escutai primeiro, na Páscoa é dado a salvar um criminoso à morte condenado. 2 esperam a última pena, Barrabás e Jesus. Qual condena a vossa justa razão? A qual darás ao povo o teu perdão? Salvar a vida de um malfeitor preferem? Morra, Jesus! Povo assassino, tentei salvar-te, não querem. Morrer é meu destino. Pois nada posso fazer, raios divinos, e cúmplice hei de ser dos assassinos. A força bruta opõe esforços vão, e a força verbo só Jerusalém. Na cruz o Cristo irá morrer, porém, do sangue do inocente eu lavo as minhas mãos. A sentenciar-se decidiu com prudência. O caso esteve lerdo, mal parado. Felizmente pesou-lhe as consequências. E, muito embora as mãos haja lavado, tranquilas vão ficar nossas consciências. Sim, se erro existe. Pôncio Pilatos, o pretor de Roma, é quem deve temer. A vossa real pessoa. Colocar na fronte eu quero esta formosa coroa. Jerusalém, condeno à morte Jesus de Nazaré. Homem sedicioso, contrário aos ritos hebreus e às leis de Tibério César. Ordeno que eu crucifique entre 2 ladrões que serão Dimas e Gestas. Mas ordeno que na cruz um letreiro seja posto e que assim eu diga: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Silêncio! Rebelde ao Império Romano será declarado todo aquele que se opuser dessa sentença, que firme em Jerusalém, no 23º dia do mês de março do ano de 5.233 da criação do mundo. Eu, Pôncio Pilatos, juiz e governador da Judéia pelo Império Romano. Que um rótulo ponha, acho uma afronta. Quer dizer que é nosso rei. Assim ordeno. Porém, silêncio! Ao que falar, condeno igualmente a morrer. A cruz! A cruz! A cruz! A cruz! Não, o tio Lauri não tá na tua casa. O tio Lauri tá lá em Eldorado. Que o mundo inteiro te declare guerra, povo de feras, bárbaros e cruéis, condenados a errar de terra em terra, não tenham pátria os filhos teus. E para a memória do inocente que vai morrer na cruz, as faces vos salpiquem eternamente o sangue de Jesus. Não tem ninguém na tua casa, é a Andressa. O tio Lauri tá em Eldorado. Que eu passe. De vergonha e dor morreria, se do infeliz agonia aliviar não procurasse. Larga-me, larga-me, soldado. Senhor, não sei se és culpado ou inocente, só sei neste momento que o vosso horrível tormento me tortura o coração. Creio na vossa inocência, admiro a vossa doutrina, a compaixão me domina e empeno com o vosso penar. Se aliviar-te não posso, da cruz a que estás vergado, que ao menos me seja dado teu belo rosto enxugar. Abatido, exausto, exangue,
chegar. Porém que vejo estampado neste pano seu retrato. Olha ao ver, povo insensato, a quem pretendes matar. A sua divina origem reconhecer é forçoso. E este milagre assombroso bem mostra aos olhos teus que este hebreu é o Messias, que este hebreu é o Filho de Afastai essa mulher. Louca está. Louca não estou. Com Deus te vai. Com Deus me vou. Ele está sofrendo, Júnior! Mestre querido, nossos olhos não conseguem mais ver tanta dor, Senhor. Ah, Jesus, sei que vais a caminho da cruz. Tá muito grande. Nós que estamos aqui perdemos maridos e famílias. Somos mulheres abandonadas, violentadas e ainda lutamos por ti. Jesus, perdidas estamos. E se para casa voltamos, também nos matarão. Filhas de Jerusalém, vossas lágrimas sentidas por mim não sejam vertidas. Outro destino elas têm. Não chorais a minha sorte. Se os vossos feitos comovo, chorai a sorte de um povo que morre como a minha morte. Os ombros chagados já não suportam a cruz. Estamos bem avisados. Caminha. Vamos, Jesus. Vai em caminho morrer. Núncio de morte pavoroso vibra. O som do terrível clarim romano. Cessa de tocar, cessa desumano, que o coração me rasga. Vibra a vibra. Senhora, acalmai a vossa dor. Que minha dor eu calme. Pede ao Eterno que o paraíso mude inferno. Súbito à noite, no mais claro dia, que aragens brandas voam em furacões. Tudo isso é dado ao seu poder imenso. Podem as estrelas apagarem o brilho, podem as pragas atacar os pomares, podem os rios secarem os mares, mas não os olhos da mãe que perde um filho. De tão horrível cena, é necessário que seus olhos desvieis. Vinde, Senhora. Deixai-me. Abandoná-lo? Ah, não. Acompanhai-me. Aonde quereis ir? Onde? Ao Calvário. Eis na cruz o bandoleiro. Do céu, com razão me queixo. Sem alma os corpos não vivem, e minha alma és tu, filho meu. Como poderei viver se de tua alma me privam? Tenho sede. Sede?
sede. Senhor, tu, cujo Pai na terra põe as fontes cristalinas e manda aos vales, aos montes e às campinas, afete o chuva que das nuvens cai. Sede, o filho daquele que aos milhares do mundo espalha os lagos, as cascatas, as cataratas e é criador da imensidão dos mares. Ó céu, tamanha dor! Como não chorar para te dar as gotas do meu pranto e mitigar essa sede que te devora? Já que o mundo, Senhor, ingrato é tanto. Tenho sede. Tens sede? Um pouco a doma já vai beber. Porém, como não bebe tão grande rei o que é só dado à plebe, fel e vinagre te ofertamos. Toma! Malvados! Marte, que solto dos terrestres laços, subirvas em breve as regiões da luz. Que por amor ao mundo morres na cruz, aos homens abrindo com amantes braços os céus. A mulher que te amou como se ama, Deus, que com a dor sofreu com teu martírio. Piedoso olhar, Senhor, lança sobre o injusto. Do mundo, arranca-me para os braços teus. Então, como chora a prostituta, vede? Tornou-se desde quando assim tão boa? Os pecados querem ver se lhe perdoa o seu divino amante. E o céu, eu noto, da cor do fogo está o trovão. Com sinistro rumor ouvir-se vai. Cruzando-se no espaço os raios vão. Ficamos? Não. Segue-me, pois, Caifás. Meu filho! Coragem. Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Também ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, tuas mãos, entrego o meu espírito. Filho! Meu Pai, chegado é meu fim. Recebe-me em teu seio.